Cantares de Salomão, capítulo de número 2 e o verso de número 10 em diante, que diz assim: O meu amado fala e me diz: Levanta-te, amada minha, formosa minha, e vem. Eis que passou o inverno, a chuva já cessou e se foi. Aparecem as flores na terra, o tempo de cantar chega e já se ouve a voz dos passarinhos e a voz da rola ouve-se em toda a nossa terra. Meu filho do coração, Ellerson Torre, beijo meu lindo, beijo irmã Eloá. Deixa eu compartilhar com você algo que Deus colocou no meu coração nesta noite, uma reflexão para nós, meditando nesta palavra do livro de Cantares de Salomão, capítulo de número 2, do verso 10 ao verso de número 12. O livro de Cantares de Salomão é um livro poético. Todos sabem, todo estudante de Bíblia sabe que o livro de Cantares de Salomão é um livro de poesia, ele é um poema, ele é uma canção de amor, segundo diz alguns comentaristas bíblicos. Cantares de Salomão é um poema, é uma canção de amor entre dois apaixonados, entre Salomão e a Sulamita. Porém, esse livro está inserido no cânon sagrado, faz parte do cânon sagrado, por ele conter um significado muito profundo, um significado alegórico do amor de Deus por Israel e, consequentemente, do amor de Cristo pela igreja. Ora, nós lemos aqui a Sulamita falando que o amado a chama em determinado momento e diz: Vem, amada minha, formosa minha, abre as portas da casa, sai para fora, porque o inverno já passou. As flores já estão aparecendo na terra, os passarinhos já voltaram a cantar, a rolinha já está cantando, então o amado está à porta da sua amada, chamando ela para abrir as janelas, para abrir a porta e sair do seu casulo, sair da sua casa trancada daquele período de inverno. Todo conhecedor da cultura judaica e da história dos hebreus sabe que os invernos lá em Israel são bastante rigorosos. E no tempo em que Cantares de Salomão foi escrito, os invernos, além de serem muito rigorosos, o povo não podia contar com toda a tecnologia que se conta hoje, com aquecedores, com opção de aquecimento da casa. Então eles precisavam se trancar dentro de suas casas com os seus grotescos fogões a lenha, né? Fazer fogo para se esquentar. Era um período tristonho também. Segundo alguns comentaristas bíblicos nos relatam, o período de inverno em Israel era um período muito chuvoso. Chovia por aproximadamente 3 a 4 meses consecutivos, a ponto de a nação acabar sendo abastecida para o restante do ano pela questão das chuvas que aconteciam durante o período de inverno. Então, o período de inverno para os filhos de Israel era um período de clausura, era um período de recolhimento, era um período onde as pessoas se trancavam nas suas casas. Era um período onde não se fazia banquete, não se visitava muitos parentes. As pessoas passavam um tempo reclusas nas suas casas, tentando se aquecer, e também pela questão das chuvas. Quando eu li essa palavra alguns anos atrás, já li o texto de Cantares e o livro de Cantares algumas vezes durante minha vida, por gostar de fazer leitura anual da palavra de Deus, então acabei já lendo muitas vezes o livro de Cantares. Mas, há mais ou menos 3 anos atrás, este texto de Cantares de Salomão me chamou muita atenção. Eu passei um período de, digamos, inverno existencial.
E essa palavra foi um bálsamo do céu para o meu coração. E quando Deus me deu essa palavra, quando na verdade o Espírito Santo pregou essa palavra para mim, eu tenho o hábito de anotar todas as mensagens que Deus me dá. Eu sou o tipo de pregadora que prega com um esboço. Não tenho vergonha de falar. Desde menina, quando comecei a pregar, eu sempre preguei com esboço. E até hoje, quando o Senhor me dá uma palavra, eu escrevo ela manualmente. Aqui na minha casa tem uma caixa com muitos sermãos escrito à mão, que eu guardo com carinho, e às vezes eu vou mexer nessa caixa para relembrar das mensagens que Deus já me deu para pregar neste Brasil e fora dele, por onde o Senhor tem me levado. Sempre na minha Bíblia, agora nesses tempos modernos, existem os post-it, né? Onde você pode escrever e colar. E quem pegar minha Bíblia hoje vai encontrar muitos post-it. Inclusive está aqui a mensagem que eu estou ministrando para vocês. Quando o Espírito Santo me deu ela, eu escrevi ela por completo e guardo ela coladinha aqui na folha da minha Bíblia. É isso aí, irmã Dorinha, né? Coisa de pregadora, né? Para que a gente nunca se esqueça daqueles textos maravilhosos que o Espírito Santo ministra ao nosso coração. Eu tenho um carinho muito grande pela palavra de Deus e eu creio que a Bíblia Sagrada é a maior profecia sobre a face da terra, porque ela é a vontade de Deus revelada ao seu povo. E quando Deus me deu essa palavra, o Espírito Santo me pediu para anotá-la, porque ele me disse que eu haveria de compartilhar esta palavra com muitas pessoas por onde eu passasse pregando o Evangelho. Mas eu nunca imaginei que nós viveríamos um tempo de tanta clausura, um tempo de tanta solidão como o tempo que estamos vivendo, e que essa palavra se tornaria ainda mais real para nós. Tempo de inverno em Israel era tempo de reclusão, era tempo de solidão, era tempo das pessoas estarem trancadas dentro das suas casas, se agasalhando do frio e das chuvas. Até hoje, existe uma pesquisa que diz que é durante o inverno que mais acontece casos de depressão e até de suicídio, especialmente nos países europeus, onde o inverno é muito rigoroso. Hoje, com toda a tecnologia que tem, as casas, na Europa principalmente, alguns estados dos Estados Unidos, Londres, tem todo um sistema de aquecimento fantástico, que eu fiquei encantada quando tive a oportunidade de conhecer. Aqui no Brasil, normalmente a gente não tem esse sistema de aquecimento na casa toda, nem de refrigeração na casa toda, como eu conheci nos Estados Unidos, né? Que você consegue, de uma central, determinar o clima da casa, né? Deixar... Aí, já voltou, né, irmãos? Deu uma travadinha aí na internet, mas já voltou. Quando eu fui pregar, né? Que pena, mas já voltou, tá, irmã Dorinha? Já estamos de volta aqui. A internet deu uma travada aqui, mas já voltou, né? Graças a Deus. Quando eu estava na América, fui pregar lá e fui visitar essa minha sobrinha na cidade de Hyannis. Ela morava, agora ela mudou, mas ela morava num condomínio de casas. E tinha um bosque muito lindo em volta dessas casas. Havia jardins muito floridos e árvores muito grandes, enormes. Árvores bem antigas, né? Com suas folhas muito verdes. E tudo era muito lindo naquele vilarejo, naquele residencial que minha sobrinha morava. E eu saí um dia, estava fresquinho. Na verdade, eu fui lá, era primavera. As flores muito coloridas, as árvores muito viçosas. E eu estava observando aquela natureza tão linda, e como boa brasileira, né? Me encantando com as novidades dos Estados Unidos e batendo foto de cada pé de árvore, de cada flor que eu achava bonita. E a minha sobrinha chegou e disse assim para mim: tia Sara,
Se a tia tivesse chegado aqui 3 meses atrás, se a tia tivesse pegado o período do inverno aqui, a tia veria um cenário totalmente diferente. A tia não ia ver flor nenhuma, não ficou nenhuma flor viva aqui. Essas árvores bonitas que a tia está vendo, com essas folhas tão verdes, elas ficaram só o tronco e os galhos. Caiu toda a sua folhagem. As árvores ficaram tão sem graça, tia. E as nevoeiros, as nevascas foi tão grande, a neve caiu com tanta força que a gente ficou alguns dias preso dentro de casa com neve até a metade da janela. Ficamos trancados dentro de casa sem poder sair por quase uma semana devido às nevascas. Ela falou, se a tia visse o cenário que ficou aqui nesse residencial que a tia está admirando tanto agora com essas flores e com essas árvores, a tia não acreditaria que é o mesmo lugar. Eu vou mostrar algumas fotos para a tia e a tia vai ver como esse cenário aqui todo era triste. O céu ficava cinzento no inverno, tia. As noites eram maiores do que os dias, escurecia muito cedo e custava o sol aparecer. As noites se tornavam mais compridas e os dias mais curtos. E quando ela me falou aquelas palavras, eu lembrei dessa mensagem que Deus já tinha ministrado ao meu coração. Eu lembrei do texto de Cantares, capítulo 2 e verso 10. Porque quando o amado aqui vai chamar a sua amada, ele vai chamar ela justamente após o período de inverno. Após o frio maior ter passado, as chuvas terem cessado e a primavera estar começando. Aí o amado vai lá na porta da sua amada e diz, vem, amada minha, formosa minha, abre essa janela, essa porta, vem para fora. O inverno já passou, a primavera já começou, as flores já estão aparecendo, os passarinhos já estão cantando, ou seja, o brilho está voltando, o colorido da natureza está voltando, e por que não dizer a alegria está voltando? Se o período de inverno é um período de estiagem, se o período de inverno é um período de maior solidão, especialmente nos países europeus, onde o frio é muito forte, onde a neve predomina, você olha para fora e você só vê o branco da neve, e quando você olha para o céu, você vê um céu cinzento, você não vê um céu com um sol bonito a brilhar. E isso muitas vezes causa até depressão nas pessoas. Algumas pessoas que já têm dificuldade com depressão, com síndrome do pânico, às vezes acabam até tirando a própria vida pelo desespero de estarem enclausuradas dentro de suas casas. Mas deixa eu aplicar essa palavra para nós nessa noite. Deixa eu compartilhar com você o que o Espírito Santo compartilhou no meu coração há 3 anos atrás, quando me deu essa mensagem. Nós também vivemos algumas estações na nossa vida. A vida do crente nem sempre é primavera, verão. A vida daquele que serve ao Senhor também tem os seus invernos, seus outonos, onde as folhas começam a cair. Porém, na nossa vida as estações não são como as estações aqui da Terra, do planeta, que duram aproximadamente 4 meses cada uma, 4, 5 meses cada estação. As estações nas nossas vidas, às vezes duram anos até. Há alguns invernos que a gente atravessa que parece que nunca mais vai se acabar. Há alguns invernos existenciais que nós atravessamos, parece que nunca mais o sol vai brilhar. A impressão que a gente tem nos dias de inverno de céu cinzento, quando a gente não vê durante o dia o sol,
é que ele nunca vai se acabar. E às vezes até dá uma saudade, né, de olhar para o céu e ver um sol brilhando. Eu não sei se você já viveu essa experiência. A minha cidade aqui em Joinville, Santa Catarina, que é o norte do estado de Santa Catarina, é uma cidade muito chuvosa, que chove muito, 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 muito. E às vezes, principalmente no início do ano, que são tempos de chuva, chove 2 a 3 meses seguidos. E às vezes a gente, os joinvilenses, como se chama quem mora em Joinville, fica até com saudade de olhar para um céu e ver um sol brilhando. E isso bate até um desespero na nossa alma. Os nossos invernos existenciais falam de tempo de solidão, mesmo quando a gente está rodeado de pessoas. E por que não dizer que esse é um dos tempos mais difíceis de se lidar? O tipo de solidão que você se sente sozinho quando você está rodeado por muitas pessoas. E mesmo assim você continua se sentindo sozinho. Porque tem coisas na nossa vida, tem momentos, tem invernos na nossa vida que não dá nem para compartilhar com alguém. São casos que só nós e Deus é que podemos conversar. Os invernos existenciais muitas vezes vêm para roubar também a nossa alegria. Nos invernos existenciais, muitas vezes nós perdemos a comunhão com pessoas que são tão importantes para nós. Os invernos existenciais fala de um tempo de reclusão, fala de um tempo de separação. Os invernos existenciais fala de um tempo cinzento, onde parece que a alegria nunca mais vai voltar para as nossas vidas. Há 3 anos atrás, Deus me permitiu passar por uma fase muito difícil na minha vida, que eu não desejo a ninguém. Eu já vinha de um tempo bastante corrido, até pela a maneira que Deus me escolheu para o ministério da palavra, viajando muito. Eu vinha de um tempo de quase 10 anos, viajando sem parar, praticamente todo final de semana, pregando a palavra de Deus, e quando estava dando aula, atendendo pessoas como terapeuta cristã. Então a minha vida já estava bem corrida. E o gatilho, a gota d'água que transbordou, vamos dizer assim, o limite do meu corpo físico, o limite do meu controle emocional, veio de uma grande frustração que eu tive numa amizade. Uma pessoa que eu prezava muito, que eu amava de paixão, que eu tinha como uma irmã. Até hoje eu não entendi direito o que aconteceu, porque essa pessoa não me deu o direito de entender e de explicar, mas simplesmente me cortou da vida dela, sem dizer porquê, mesmo eu tentando achar um jeito e pedindo perdão, mas não houve momento para isso. Enfim, eu não vou mexer com esse assunto que já está tratado, e eu espero em Deus um dia poder abraçar novamente essa pessoa, porque na minha alma, no meu espírito eu já abracei, eu já mandei mensagem, eu oro por essa pessoa. O Senhor me curou, porque se Ele não tivesse me curado, eu não estaria aqui para contar esse testemunho para você. O fato é que esse inverno existencial apareceu na minha vida de uma forma surpreendente, mas também avassaladora. Quando eu soube de tudo o que tinha acontecido e a maneira que essa pessoa estava se referindo a mim em alguns lugares onde passava, aquilo me acertou em cheio. Me fez me sentir muito triste, muito frustrada, muito decepcionada. Me fez sentir muito humilhada. E principalmente por eu não ter a chance de conversar, nem de me justificar ou de pedir perdão, nada. Isso me deixou muito angustiada. E eu tive
uma primeira crise de ansiedade. Eu conhecia tudo sobre crise de ansiedade, síndrome do pânico, depressão, mas eu conhecia tudo na teoria. Pela minha formação como analista comportamental, como terapeuta cristã, como conselheira cristã, como estudante de teologia, como estudante das emoções, já fiz algumas formações na área de gestão de pessoas, de gestão de conflitos. Então, na teoria, eu conhecia tudo sobre isso. Mas Deus me permitiu viver um vale de inverno existencial e sentir na pele o desespero de uma crise de ansiedade, sentir na pele um transtorno do pânico, sentir na pele o desespero de querer controlar as suas emoções, os seus pensamentos, e você ver isso tudo se perdendo. Eu comecei tendo crises de ansiedade, a minha pressão arterial ficou totalmente desregulada, eu cheguei a ser levada para o hospital com uma pressão de 22/18, e apesar de medicada, a minha pressão não normalizava. Vim para casa, mesmo medicada, e daquele momento em diante se instaurou um tempo de inverno existencial na minha vida, de aproximadamente 6 meses. Durante 6 meses, eu vivi esse inverno existencial. Durante 6 meses, eu tive crises de ansiedade pelo menos 3, 4, 5 vezes no dia. Durante 6 meses, eu tive síndrome do pânico. E aquilo que eu mais amava fazer começou a me apavorar. Isso é tão sutil, isso é tão terrível, que vai minando a sua alegria e a sua vontade de viver. E muitas pessoas podem perguntar, mas irmã Sara, como que uma mulher de Deus, como que uma serva de Deus pode passar por isso? E eu fiquei com um desejo de compartilhar essa palavra com vocês hoje e compartilhar também a minha experiência com vocês, justamente para quebrar alguns tabus que a gente vê, especialmente no meio cristão. Onde muitos acham que por ser cristão, por ser um servo de Deus, uma serva de Deus, um homem de Deus, uma mulher de Deus, acha que a gente nunca vai passar por um vale assim. Na verdade, há um preconceito, vamos assim dizer, de uma forma geral, especialmente no meio cristão, há um preconceito muito grande quando você fala de crises de ansiedade, síndrome do pânico, quando você fala de um cristão que está tendo depressão. Muitas pessoas até criticam e falam até, eu já cansei de ouvir esse jargão, depressão é falta de oração. Que triste ouvir isso. Porque veja bem, quando um crente fica doente e ele sente um problema no estômago, todos o aconselham para que ele procure um médico que trate a parte da nossa todo o sistema, vamos dizer, né? De estômago, de fígado, de vesícula. Quando uma pessoa sente uma dor muito forte na coluna, a gente incentiva a procurar um médico, um reumatologista, um ortopedista. Quando uma pessoa está mal com uma dor, por exemplo, uma cólica de rim, nós mandamos a pessoa procurar um nefrologista. A pessoa tem um problema de garganta, nós mandamos procurar, ou de ouvido, um otorrino. Mas quando um cristão tem as suas emoções abaladas, quando ele fica doente emocionalmente, ou até psicologicamente, nós mandamos ele orar. Ele lê mais a Bíblia, que ele vai ficar bem. E não existe um acompanhamento devido. E eu quero aqui nessa live que o Senhor me oportuniza a falar com tantos irmãos e irmãs, dizer que apesar de ser um homem de Deus, uma mulher de Deus, apesar
de você ter uma vida de oração, de leitura bíblica, de consagração a Deus, você pode sim adoecer emocionalmente. Enquanto nós estivermos nessa terra, enquanto nós estivermos agregados, amarrados a este corpo que é feito do barro, nós podemos adoecer. E se um nefrologista cuida dos rins, um otorrino cuida de toda a sua parte respiratória, garganta, ouvido, se um ortopedista, um reumatologista cuida dos seus ossos, dos seus ligamentos, um psiquiatra, um psicólogo é o médico indicado para cuidar das suas emoções. E hoje, pela bondade de Deus, nós temos muitos profissionais cristãos. Nós temos médicos psiquiatras, nós temos psicólogos cristãos. E por que este preconceito de procurar ajuda? Por que este preconceito de pedir socorro se você não está bem com as suas emoções? Aliás, isso é uma forma de orgulho, de arrogância. Você estar mal e não procurar ajuda. Você saber que as suas emoções não estão bem, você saber que você está já fugindo da sua normalidade, você vê que está com um problema sério para controlar suas emoções. Por exemplo, você anda muito mais irritado do que o seu normal, você começa a sentir sutilmente um desejo de se afastar das pessoas, você começa a perder a graça pela vida, você começa a ficar mais tristonho, tristonha, você começa a perder a alegria de passear, por exemplo, de ir na casa de alguém, você começa a achar inútil visitar alguém para tomar um café, jogar a conversa fora, você começa a achar tudo isso sem graça. Está tendo um princípio de depressão e não está percebendo. Suas emoções estão adoecendo e você não está percebendo. Quando Deus me permitiu vivenciar isso, e deixe-me dizer até onde eu cheguei neste inverno existencial, neste abismo das emoções. Eu comecei tendo crise de ansiedade e eu achei que eu podia lidar com elas. Eu achei que pelo conhecimento que eu tinha, como eu sabia tudo sobre isso na teoria, feito curso, eu achei que eu conseguiria lidar sozinha e eu me neguei a pedir ajuda. Eu não queria ir no psiquiatra, eu não queria ir no psicólogo cristão. Eu achei que eu conseguia lidar sozinha com o problema e eu comecei a colocar em prática e testar tudo o que eu sabia. Respiração, a maneira de ocupar a mente com uma outra coisa, tirar o foco daquilo que eu estava sentindo. Mas chegou um momento que eu não tinha mais controle disso. E aí eu procurei ajuda, eu procurei um psiquiatra cristão na minha cidade, contei para ele o que eu estava vivendo, e ele falou: irmã Sara, eu vou pedir um exame para a irmã, um exame, porque eu sei que se eu lhe der um ansiolítico ou alguma medicação nessa área, você não vai querer tomar. E eu falei: eu não quero ficar dependente de medicação, que é a primeira coisa que uma pessoa que está tendo crise de ansiedade, transtorno do pânico, depressão, ela vai dizer: eu não quero me tornar dependente de medicação. E por causa deste conceito que a gente tem, a gente acaba padecendo muito mais do que deveria. E este médico me pediu um exame de serotonina. Se você pesquisar um pouquinho aí, serotonina é um hormônio, vamos assim dizer, que a gente tem no cérebro, que regula o nosso humor, o nosso sono, que regula o nosso sentimento de alegria, de felicidade. E quando eu fiz esse exame de serotonina, o normal era estar entre 30 e 60, se eu não me engano, era a referência normal deste hormônio. No entanto, o meu estava em 0,7. E este médico me provou que não só as minhas emoções estavam abaladas, mas o meu corpo físico também tinha sido abalado e precisava de cuidado e de tratamento. Eu iniciei o tratamento e ainda levou um bocado de tempo para me melhorar. E durante este vale que eu passei, um vale de angústia, um vale de tristeza, onde a vida parece que perdeu o colorido para mim,
E eu louvo a Deus pela vida do meu esposo, pastor Marco Aurélio, da minha filha Sara Raquel, que foram assim fantásticos, foram instrumentos de Deus na minha vida para cuidar de mim neste período. Foram extremamente pacientes comigo, porque eu já sou uma pessoa de um temperamento mais forte, de um temperamento mais agitado, eu já sou ligada no 360, e o meu normal já é bem pilhada, bem rápida, mas durante aquele período eu fiquei muito lenta. Eu tive lapsos de memórias terríveis. Eu continuava querendo fazer tudo o que eu fazia antes, mas eu não dava mais conta e eu não queria perceber. Eu ia dar aula e de repente eu estava olhando para as minhas alunas e eu tinha um lapso de memória, eu esquecia completamente o assunto que eu estava falando. E o médico me aconselhou a cancelar todos os meus compromissos, me pediu para cancelar todas as minhas viagens, cancelar todas as minhas agendas de pregação, de palestra, de cursos. E eu vim para casa neste dia muito triste e eu falei para o meu esposo, eu vou cancelar todos os meus compromissos pessoais, porque ele me disse que eu precisava descansar, eu precisava tirar um tempo para descansar minha mente, minhas emoções. E eu vou cancelar todos os meus compromissos pessoais. Eu vou cancelar todas as minhas agendas de palestras, de cursos. Mas eu não vou cancelar as minhas agendas de pregação. Se tem uma coisa que eu amo nessa vida, é pregar a palavra do Senhor. Muito cedo, Deus me chamou para isso. Desde menina, esse sempre foi o meu sonho. Eu cresci dizendo que eu seria uma missionária, que eu seria uma pregadora da palavra de Deus. Eu procurei me especializar, estudar a Bíblia, a palavra de Deus, com tudo o que eu tinha ao meu alcance. Com 16 anos, 15 anos, eu era uma devoradora de livros, já fazia faculdade de teologia. Porque sempre foi minha paixão falar da palavra de Deus e eu queria ter argumentos, eu queria saber falar da palavra de Deus sem medo, eu queria ter respostas na palavra de Deus. Eu queria poder compartilhar com ousadia e com graça essa palavra preciosa que muda a vida das pessoas. E essa sempre foi minha grande paixão. E eu disse ao meu esposo no dia que tomamos a decisão de cancelar algumas agendas, falei para minha sobrinha, que é minha secretária, que cuida das minhas agendas de pregação, de palestras, enfim. Eu falei, você pode entrar em contato com as pessoas e cancela. Explica o meu estado de saúde e cancela todas as minhas agendas de palestras, de seminários, de cursos. Mas as agendas de pregação nas igrejas, os congressos, você não cancela. Porque eu vou pregar a palavra de Deus. Meu esposo ficou bastante preocupado, minha filha. E eles me disseram, como é que você vai viajar assim, tendo uma crise de ansiedade em cima da outra? Eu ficava muito mal, eu tinha suor frio, palpitações horríveis, sensação de que eu teria um infarto de uma hora para outra. Um medo terrível se apoderava da minha mente, mais que eu desvencilhar dele, que só quem passou esse vale de ansiedade, de transtorno do pânico, sabe do que eu estou falando. E Deus me permitiu passar, para que hoje eu pudesse cuidar de pessoas, para que hoje eu pudesse aconselhar pessoas que estão vivendo isso, para que hoje eu pudesse entender quando uma mulher, quando um homem, uma criança, um jovem, chega na minha sala de atendimento e me diz, eu estou sentindo isso, missionária. Porque eu já não sei mais só de ler, eu já não sei mais desse assunto só de formações que eu fiz, mas eu sei o que é viver na prática
esse inverno existencial. E enquanto eu vivi esse período, Deus me permitiu ter algumas experiências. Porque no meio do inverno, escute o que eu vou dizer para você nessa noite. No meio do inverno existencial que nós possamos viver, nós precisamos nos lembrar que Ele é o nosso sol da justiça, aleluia. E esse sol da justiça vai continuar brilhando na nossa vida. Esse sol da justiça vai continuar nos aquecendo, aleluia. Esse sol da justiça vai continuar brilhando atrás das nuvens cinzentas, e em algum momento essas nuvens cinzentas vão se dissipar. Em algum momento este inverno existencial vai se dissipar e a primavera vai chegar de novo na minha e na sua vida. Eu quero profetizar na vida de alguém que me escuta nessa noite, que não há inverno que dure para sempre, aleluia. Eu sinto a presença de Deus aqui no meu lar, eu sinto a presença de Deus nesta palavra, e eu sei que assim como eu estou sentindo, o Espírito Santo vai tocar em você que está me ouvindo agora, vai tocar nas nossas irmãs, irmã Rita Godoy aí de Minas Gerais, que estão nos acompanhando agora pela página da UFEPREM. Não há inverno que dure para sempre, aleluia. Esse inverno vai passar um dia, meu irmão, minha irmã. As flores vão voltar a aparecer, aleluia. Os passarinhos vão voltar a cantar, acredite nisso. O sol vai voltar a brilhar, o colorido vai voltar para a sua vida. Esse inverno não vai te destruir. Este inverno não vai minar a tua alegria para sempre. Este inverno tem um tempo determinado por Deus, aleluia. Ele não vai acabar quando você quer, mas acredite. Vai chegar o momento que o Senhor vai trocar essa estação da sua vida. E esse inverno vai acabar e essa primavera vai chegar novamente. Uma das últimas agendas que eu cumpri durante este período de crises de ansiedade, síndrome do pânico que eu vivi, uma das últimas agendas que eu cumpri foi lá no estado do Mato Grosso do Sul, na cidade de Sorriso. Na cidade de... não foi Sorriso. Dourados. Cidade de Dourados, no Mato Grosso do Sul. Eu tinha um congresso agendado lá. E durante essas crises, eu não conseguia suportar a ideia de entrar num avião. Então nós fomos de carro para cumprir essa minha agenda lá em Dourados. E foi uma viagem muito exaustiva, muito cansativa. Meu esposo dirigiu por aproximadamente 16 horas até a gente chegar nessa cidade de Dourados. Para mim sair de casa e entrar no carro já foi uma luta muito grande mesmo. Só o fato de eu pensar que eu tinha que viajar, que eu ia arrumar as malas para viajar, coisas que eu mais amo fazer, que é uma das coisas que eu faço com tanta alegria, arrumar as malas para viajar, para pregar a palavra de Deus. É algo que eu faço com muito amor e com muita alegria, com paixão. Eu amo pregar a palavra de Deus, mas quando eu estava vivendo aquele inverno de ansiedade, de transtorno do pânico, só o fato de pensar que eu precisava descer do apartamento para entrar no carro, eu comecei a ter crises de ansiedade, uma em cima da outra, e eu levei quase 1h30 para me acalmar e poder descer e entrar no carro. E mesmo no carro, eu falei pro meu esposo, vamos amor. Minha filha ficou chorando, pedindo para não ir, porque me viu tendo crises horríveis.
e ela dizia: mãe, não vai viajar, fica em casa. E eu dizia: Raquel, a mãe tem um chamado de Deus. E quando Jesus quiser levar a mãe, ele vai me levar se eu estiver em casa, dormindo, deitada, ou ele vai me levar na estrada, ou aonde ele quiser. A minha vida pertence a ele, eu não posso parar de pregar. E se o Senhor quiser me levar em cima de um púlpito, quando eu estou pregando a palavra dele, vai ser uma alegria muito grande. E nós conseguimos entrar no carro, e eu disse ao meu esposo: vamos, amor, tira esse carro da garagem e vamos embora. E ele, muito preocupado, o tempo inteiro perguntando se eu estava bem. Nós saímos de Joinville bem cedo, bem cedo. E nós chegamos no Mato Grosso do Sul por volta de 1 a 2 horas da manhã. E durante o período da viagem, foi uma viagem muito difícil, muito cansativa, muito esgotante para mim. Foi uma viagem bem difícil mesmo. Eu não conseguia comer durante esse período. Todo o meu sistema digestivo foi abalado. Para vocês terem uma ideia, durante 6 meses eu emagreci 26 quilos. Emagrecer é bom, principalmente para um gordinho, para uma gordinha, né? Mas acredite, irmãos, é bom emagrecer com saúde. Eu prefiro ser uma gordinha com saúde, com alegria, poder me alimentar do doente. E eu perdi muito peso porque eu não conseguia me alimentar. E quando eu cheguei nessa igreja, quando nós chegamos na cidade de Dourados, por volta de 1 da manhã, nós fomos dormir no hotel. E no dia seguinte, quando nós acordamos cedo e fomos tomar o café, eu comecei a passar muito mal, não consegui comer. E comecei a ter uma crise muito forte de ansiedade. E consegui ainda mandar uma mensagem para a pastora que tinha me convidado. E ela foi muito prestativa, muito querida. Ela veio no hotel e nos conduziu ao hospital, me levou juntamente com meu esposo para o hospital. E eu passei o dia todo no hospital em observação, sendo medicada no soro. Saí do hospital por volta de 5:30 da tarde, estava um pouquinho melhor. O médico me liberou e me mandou meu esposo me levar para casa e me colocar na cama para que eu pudesse descansar. E assim ele fez. Mas quando foi chegando perto das 7 horas, que eu sabia que era o horário que ia começar o culto, o congresso, muitas caravanas, muitas igrejas convidadas e todo mundo esperando a pregadora, missionária Sara Pavese de Santa Catarina, povo querido demais de Dourados. Eu disse para o meu esposo: acho que você vai ter que pregar nessa noite. E ele falou: amor, não é o problema de pregar, eu vou e posso pregar. Só que vai ser difícil, né? Porque a igreja está esperando a missionária Sara Pavese. E não havia força em mim para se levantar. Mas eu disse para ele: se você me ajudar a tomar banho, me arrumar, eu vou para a igreja. E tendo uma crise ou outra, eu consegui me levantar daquela cama pela bondade do Senhor. Ele me ajudou a tomar banho, me ajudou a me vestir, penteou meu cabelo e nós fomos para a igreja. Quando eu sentei no púlpito, irmãs e irmãos, o culto já estava em andamento e estava um culto lindo demais, uma igreja pentecostal, povo alegre, cantando, batendo palma. E eu lembro que tinha um conjunto que tocava de uma forma muito maravilhosa, com muita unção, mas parece que o barulho daquele conjunto, a bateria, batia dentro da minha cabeça e eu ia enlouquecer. E olha que eu gosto de barulho, eu sou barulhenta, quem já me viu pregando sabe que eu sou pentecostal, eu gosto de estar no meio de barulho. Mas naquele dia eu estava a ponto de desmaiar em cima daquele púlpito. E eu fui orando em espírito e pedindo graça, que o Senhor me desse graça. E eu dizia: Deus, não deixa eu desmaiar aqui na frente das pessoas, me ajuda a pregar a tua palavra. E eu não vi praticamente o culto passar. Eu lembro apenas daquela igreja, do pastor, da pastora, eu lembro. E eu lembro quando eles me apresentaram à igreja, o pastor com muito carinho me apresentou e falou: missionária Sara vai estar pregando de Santa Catarina, essa mulher de Deus, fez toda aquela apresentação. E eu, na minha mente, eu só dizia: meu Deus, eu não sou nada disso, pastor. Para de falar tudo isso, para de criar expectativa no povo.
Eu sou só uma mulher como qualquer um desta igreja, eu sou só alguém dependente da graça e da misericórdia de Deus. E eu lembro que o pastor me passou um microfone, eu lembro daquela igreja lotada, um grande coral de mulheres, lembro de pessoas nas janelas se aglomerando para ouvir a palavra, lembro disso. E eu lembro que eu cumprimentei o povo de Deus como eu sempre faço. Quem já me viu pregando sabe que a irmã Sara sempre cumprimenta assim: paz do Senhor, povo de Deus. Eu lembro de ter cumprimentado assim a igreja. E depois disso eu não me lembro de mais nada. Eu não me lembro de nenhuma palavra que eu preguei naquela noite. Mas eu sei que eu preguei naquela noite. Eu preguei por 1h30. E depois da pregação eu orei pelo povo. E quando eu terminei de orar, diante do altar tinha muita gente que tinha reconciliado, que tinha aceitado Jesus como Salvador. Tinha muita gente falando em línguas estranhas, batizadas com o Espírito Santo. E o povo estava pulando, estava uma glória de Deus. E eu entreguei o microfone para o pastor e eu vim sentar, sentei do lado do meu esposo. Meu esposo estava chorando, falando em línguas. E eu olhei para ele e falei: amor, o que eu preguei nessa noite? E ele me disse: Sara, tu pregou como nunca, como Deus te usou. Que palavra do céu. Ele não conseguia conter as lágrimas e eu disse para ele: que livro da Bíblia eu li, aonde eu preguei? E ele me disse: você leu no livro do profeta Isaías? Ele me mostrou o texto que eu tinha lido. Eu nunca havia pregado aquela palavra, irmãos. Não tinha esboço dentro da minha Bíblia daquela palavra de Isaías. Naquele dia ficou muito claro para mim as palavras do apóstolo Paulo, que diz: quando eu penso que estou fraco, é aí que eu estou forte, porque o meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza. Eu não sei o que eu preguei até hoje naquela igreja. Eu não sei uma palavra que eu preguei. Nós voltamos para o hotel e eu mal, sem conseguir me alimentar. Domingo eu passei o dia todinho na cama, muito mal. Mas quando chegou a hora do culto, eu falei a mesma coisa para meu esposo: me ajuda a ficar de pé, me ajuda a me arrumar, e eu vou para a igreja pregar. E se eu morrer, eu vou morrer naquele púlpito pregando. E mais uma vez, foi uma batalha terrível para mim ficar naquele culto. A minha mente fugindo o tempo inteiro, eu não conseguia me concentrar, eu não conseguia ler. E quando o pastor passou para mim pregar novamente, eu só me lembro de ter dito: paz do Senhor, povo de Deus. E eu não lembro mais nenhuma palavra do que eu preguei naquele domingo à noite. Eu só sei que eu preguei novamente por volta de 1h20. Segundo o meu esposo me contou. Eu terminei orando pelo povo e de novo Jesus salvou, renovou, batizou. Nós nos despedimos daqueles pastores queridos que cuidaram tão bem de nós. Fomos para o hotel. Eu tive uma noite muito mal dormida. E só o fato de eu pensar que de manhã eu viajaria de novo, eu viria para casa, me dava crises horríveis de ansiedade, minha pressão subia. Mas o Senhor me deu graça e no dia seguinte nós nos arrumamos para voltar para casa. E a gente sabia que tinha mais 16 horas de estrada. Muitas pessoas, quando vê um pregador, um missionário, uma missionária viajando e pregando a palavra de Deus, às vezes a gente postando alguma foto bonita no Instagram, no Facebook, porque a gente não posta as fotos de lágrimas e de dor. A gente gosta de contar vitória, mas entre uma foto bonita e outra, todo pregador, todo cantor tem uma história para te contar. Tem um momento de solidão e de inverno, só ele e Deus, que muitas vezes a igreja não conhece.
E nós começamos nossa viagem de volta muito cedo na segunda-feira. E tudo que eu pensava, tudo que eu pedia para Deus, era: Senhor, me dê a oportunidade de chegar novamente na minha casa e poder abraçar minha filha. A viagem de volta foi muito dolorosa, eu não conseguia comer. Eu vim do Mato Grosso do Sul até Joinville, mais de 16 horas de viagem de carro, apenas roendo uma bolacha de água e sal e tomando água. Tinha momentos no carro que o meu esposo dizia que ele achava que eu tinha desmaiado, porque eu simplesmente apagava, ficava toda gelada, mas daqui a pouco eu abria os olhos, falava uma palavra com ele e assim nós fomos voltando para casa. Quando nós chegamos na Serra de Curitiba, eu nunca vou esquecer. Quando nós chegamos na Serra de Curitiba, eu lembro de olhar para o relógio, melhor, para o GPS do carro, e marcava assim 75 quilômetros até para chegar na nossa casa. Daria mais ou menos 1 hora de viagem ainda. E quando eu olhei para aquele GPS que faltava poucas horas para chegar em casa, e faltava uma distância pequena já, eu fiquei tão feliz, eu fiquei tão alegre. Eu respirei fundo e disse: ai, Jesus, obrigado, que eu já estou chegando pertinho da minha casa, eu vou poder abraçar minha filha de novo. Porque o tempo inteiro daquela viagem, Satanás lançava suas setas na minha mente, dizendo que eu ia morrer na estrada e que eu não veria minha filha de volta. É aqui que eu quero que você entenda, irmãos, que para uma pessoa ter sucesso num tratamento de ansiedade, transtorno do pânico, depressão, é preciso ser tratado o corpo físico, sim. É preciso um acompanhamento médico, sim. Mas também é preciso um acompanhamento espiritual. Porque na fraqueza da mente, na fraqueza do corpo da pessoa, Satanás é oportunista. E é por isso que muitas pessoas tiram a sua vida. E as pessoas não entendem isso e muita gente até murmura. Nunca mais murmure, nunca mais fale uma palavra para a família de alguém que perdeu um ente querido, que tirou a própria vida, que se suicidou. Você não sabe o mal que você está causando. A pessoa que chega para a sua vida, ela não quer morrer. Ela quer apenas acabar com aquele tormento da sua mente. A pior batalha que pode existir é na mente de uma pessoa. Existem pessoas nos hospitais com câncer, com doenças terminais, lutando com todas as suas forças para viver mais um dia. E aí você olha uma pessoa que tem um corpo saudável, mas está sofrendo com uma depressão, um transtorno do pânico, e você diz: essa pessoa devia ser grata a Deus, tem saúde e aí está querendo morrer. É porque você não conhece o interior dessa pessoa, a mente dessa pessoa e a batalha que ela está travando. Então, em nome de Jesus, eu quero lhe pedir: nunca mais julgue alguém. Nunca mais fale daquilo que você não sabe, mas seja misericordioso. Quem tira a sua vida está dando um último grito de socorro que não está conseguindo ser ouvido. Ele não quer morrer, ele só quer acabar com o tormento da sua mente. Eu sou uma pessoa de Deus e eu tenho convicção disso, eu não preciso provar isso para ninguém. Eu conheço Jesus desde menina, eu tive um encontro com Jesus aos 6 anos de idade. Eu fui criada debaixo de banco de círculo de oração. Eu amo Jesus de uma forma muito especial. Ele é a razão da minha vida, Ele é o grande amor da minha vida. Eu dediquei minha vida toda a servir ao Senhor, e isso para mim não é sacrifício. Isso para mim é amor, é gratidão por tudo que Ele é, por tudo que Ele já fez por mim. E acredite, não foi por falta de oração. Não foi por falta de ler a Bíblia, porque eu faço isso todos os dias. Não falo isso para me gloriar de forma alguma. Acho que ainda poderia fazer melhor, podia orar mais, podia ler mais, podia. Mas eu faço isso dentro daquilo que eu consigo no meu dia a dia. Dentro das minhas forças, o Senhor sabe disso. Mas quando
eu olhei para aquele GPS e eu vi que estava perto de eu chegar em casa. Eu comecei a ter uma crise muito forte de ansiedade. E ela veio de um jeito tão forte que foi como se alguém desse um murro no meu peito, uma mão gelada batesse no meu peito, meu coração disparou. E eu comecei a suar frio e passar muito mal. E naquele momento eu só pensava que eu ia morrer ali naquela serra mesmo de Curitiba, dentro do carro, e que eu não chegaria em casa. E quando eu comecei a sentir aquele pavor, o pavor da morte mesmo, quando eu comecei a sentir aquilo, eu fechei os meus olhos, eu tranquei meus dentes, eu me lembro disso. E na minha alma eu gritei ao Senhor. E eu lembro que eu disse no meu coração e na minha mente: Jesus, eu não aguento mais essa dor. Eu não aguento mais esse tormento. Me leva embora e me tira dessa terra, Jesus. Eu não quero mais viver assim, Jesus. Me leva embora contigo. Eu sou tua serva. Eu te amo, Jesus. Eu sei que o meu destino é o céu, mas eu não quero mais viver esse tormento. Eu não quero mais viver assim, Jesus. Me leva para o céu. Era tudo o que eu pedia. E o Senhor me permitiu viver uma experiência que marcou a minha vida. E enquanto eu viver, eu vou me lembrar dessa experiência. Quando eu clamei dessa maneira, pedindo esse socorro a Deus. Eu vou dizer para você como eu entendi o que aconteceu, ok? Se você é crente e tem fé, você vai crer. Se você não crê, eu não posso lhe convencer disso. Mas no meu entendimento, naquele momento que eu pedi socorro e que eu estava passando muito mal, eu senti literalmente que alguém entrou dentro do nosso carro em movimento. Meu esposo dirigindo, alguém entrou dentro do carro. Alguém sentou no banco onde eu estava sentada e me pôs no colo. E naquele momento eu me senti como uma criança de seus 5, 6 anos de idade. Eu me senti sentada no colo de alguém. Eu senti a minha cabeça encostada no peito de alguém. Eu não ousei abrir meus olhos. Mas a presença que eu senti era tão doce, era tão confortante a presença que eu senti naquele dia. Ela era tão quente, tão acolhedora, que na mesma hora que eu senti-me como uma criança sentada no colo daquela presença tão gloriosa, o meu medo começou a desaparecer. A minha ansiedade parece que começou a ir embora. E eu sabia que eu estava sentada no colo de Jesus naquele momento. Eu não só sabia, como eu comecei a ouvir uma voz mansa, doce, delicada. Que enquanto eu viver, eu vou lembrar dessa voz. E aquela voz começou a falar no meu ouvido e disse assim: Sara, por que você está com tanto medo? E no meu pensamento eu respondia. E eu dizia: Jesus, eu não sei por que eu estou com medo. Eu sou tua serva, eu não queria ter esse medo. E aquela voz doce, amável, falava com muita calma comigo. E ele me disse assim no meu ouvido: você não entregou a sua vida para mim? E eu disse: sim, Jesus, eu entreguei minha vida para ti. E aquela voz me perguntava: de quem é a sua vida, Sara? E eu disse: a minha vida é tua, Jesus. Eu dei a minha vida para ti quando eu era uma menina. A minha vida é tua, eu dei ela para ti. E eu te prometi que eu te serviria todos os dias da minha vida, Jesus. Enquanto eu viver, eu vou viver para ti. E aí ele me disse algo que tocou o meu coração. Ele disse: Sara, então, por que você tem medo? Se a sua vida é minha, se você viver nessa terra, você vai viver para mim. Mas se você morrer, você vai estar comigo. De qualquer forma, nós vamos ficar juntos, Sara. Então, por que você tem medo de morrer?
E quando aquela voz começou a me dizer isso, irmãos, era como se aquelas palavras estivessem entrando dentro da minha alma e aquelas palavras ganhavam sentido que eu nunca percebi. E eu comecei a pensar, meu Deus, é isso. Se eu viver nessa terra, eu vou viver para Jesus. Mas se eu morrer, por que ter medo? Porque se eu morrer, eu vou para o céu com Jesus. E aquilo começou a brotar dentro de mim, uma alegria tão grande, era um turbilhão de emoção dentro de mim. E quando aquela alegria começou a brotar dentro de mim, eu senti literalmente que aquela presença que me segurava no colo começou a subir comigo e pelo teto do meu carro e fomos embora, muito alto, muito alto, muito alto. E lá daquela altura onde a gente estava, eu lembro que eu olhei para baixo e lá naquela altura eu continuava me sentindo no colo de alguém. Alguém me segurava como uma criança de 5, 6 anos e eu olhei, eu espiei para baixo. E quando eu olhei lá embaixo, eu vi a BR-101. Eu via o nosso Corolla descendo a Serra de Curitiba. Eu via o meu esposo dirigindo. E eu me via sentada no banco ao lado do meu esposo, deitada para trás. E quando eu me vi, aleluia, eu pensei assim, meu Deus, eu estou morrendo. Jesus veio me buscar porque o meu corpo está lá e eu estou aqui nessa altura. E quando eu percebi o que estava acontecendo, que havia uma separação da minha alma, do meu corpo, eu comecei a dizer para aquela pessoa que me segurava nos braços, Jesus, vamos embora daqui, Jesus. Me leva de vez para o céu, não me deixa mais voltar para essa terra, Jesus. Eu via o meu esposo lá embaixo, mas eu não sentia mais o amor, a preocupação que eu sinto enquanto eu estou aqui na terra. Eu lembrava da minha filha em casa, mas eu pensava, um pensamento tão confortante me vinha à mente, a minha filha vai ficar bem, Jesus vai cuidar da minha filha, Jesus vai cuidar do Marco, vai ficar tudo bem, eu não quero mais voltar para a terra. Esse era o pensamento que eu tinha, e eu dizia para Jesus o tempo inteiro, vamos embora para o céu de uma vez, Jesus, vamos embora, não deixa mais eu voltar para essa terra. E eu quero dizer uma coisa para você que me escuta e me assiste nessa noite. Se a experiência que o Senhor me permitiu viver me mostrou um pouquinho de como é a partida de um crente para o céu, eu quero te dizer que você não deve ter medo. Aleluia. Foi a melhor sensação que eu já tive na minha vida. A sensação de paz, de alegria, de conforto, de segurança, de estar segura nos braços de alguém tão maravilhoso. Eu senti a presença de Jesus tão constante, tão forte. Ela era tão maravilhosa, ela dissipava o meu medo, ela dissipou o meu desespero, ela dissipou o meu medo da morte. E eu só queria ir para o céu, e se a morte é isso, é uma experiência que Deus vai nos permitir viver para estar para sempre com Ele. Mas quando eu pedi para Jesus que eu não queria mais voltar, aquela voz que falava comigo me disse assim, Sara, ainda não é a tua hora, e eu vou te levar de volta. E quando ele disse eu vou te levar de volta, eu comecei a chorar como uma criança que eu estava me sentindo, e eu pedia, por favor, Jesus, não me leva de volta para aquele corpo, eu não quero sentir de novo o que eu estava sentindo, eu não quero mais sentir medo. Mas da mesma forma que nós subimos, nós descemos. E eu lembro quando nós passamos pelo teto do carro, e eu me senti novamente sentada no carro, no colo de alguém. E aí ele me disse assim, você lembra o que ficou registrado na minha palavra? E eu disse, Jesus, eu esqueci boa parte da tua palavra e de tudo que eu li, eu não lembro mais. E ele disse, então eu vou repetir para você. E ele me disse uma citação do apóstolo Pedro. Ele disse assim, lança sobre mim, Sara, toda a tua ansiedade, porque eu cuido de ti. Aquela palavra se tornou tão poderosa dentro de mim, era como se ela ganhasse vida. Enquanto eu ouvia aquela palavra, eu me tornava uma gigante corajosa novamente, o medo ia embora, o desespero ia embora, e pela segunda vez ele repetiu,
Sara, lança sobre mim toda a tua ansiedade, porque eu cuido de ti. E eu glorificava ele, e pela terceira vez aquela voz, lança sobre mim toda a tua ansiedade, porque eu cuido de ti. E eu comecei a chorar e dizer, é isso. Eu só preciso lançar a minha ansiedade aos pés de Jesus. E eu comecei a dizer, Jesus, pega toda essa ansiedade de mim, arranca de dentro de mim. Eu lanço aos teus pés toda a minha ansiedade. E quando eu comecei a fazer essa oração no meu espírito, aquela voz mansa e doce disse assim, você é capaz de perdoar a pessoa que te feriu dessa forma, Sara? E aí eu lembrei, quando a primeira crise de ansiedade me bateu, eu lembrei tudo que aquela pessoa dissera a meu respeito, eu lembrei de toda a dor que eu senti. E o Senhor me disse, você é capaz de compreender aquela pessoa e saber que ela também passou algo semelhante ao que você está passando? Você pode perdoar ela? E eu disse, Jesus, eu posso perdoar ela sim. Se ela passou o que eu estou passando, eu posso perdoar sim. E naquele momento eu comecei a orar por aquela pessoa. Para finalizar, deixa eu resumir aqui para você. Vamos finalizar. Eu orei perdoando aquela pessoa. Eu orei falando o nome dela, que eu não conseguia falar de tanta dor. Naquele momento eu falei, e eu orei e disse, Senhor, abençoa essa pessoa. Eu perdoo ela, eu libero ela em perdão. E quando eu terminei de orar por aquela pessoa, eu já não sentia mais aquela presença sentada no banco. Mas eu me senti de novo sentada no banco, eu abri os olhos, olhei para o meu esposo. E o meu esposo estava muito assustado, segurando a minha mão, e ele disse, amor, eu pensei que tu tinha morrido, tu estava toda gelada, não tinha expressão em ti. Eu já ia parar o carro, porque eu estava apavorado. E quando eu abri os olhos, olhei para ele, e eu abri os olhos falando em línguas estranhas. Chorando muito, sentindo a presença e o cheiro de Jesus dentro do nosso carro. E ele disse, por que você está chorando? Eu disse, porque Jesus entrou aqui dentro desse carro, amor. Você não viu Jesus? Ele estava aqui dentro do carro. Porque aquilo foi tão real para mim, que eu tinha a impressão que meu esposo tinha visto Jesus sentado no banco. E ele começou a chorar. Junto comigo, falamos línguas estranhas. E ele dizia, me conta como foi. E eu dizia, eu não consigo contar. Quando chegar em casa eu te conto, mas eu sinto Jesus aqui dentro. E eu falava línguas estranhas. Eu peguei o telefone na mesma hora, liguei para minha filha. E quando eu liguei para ela, ela estava desesperada, esperando a gente chegar. Ela pensou que eu estava passando mal. Ela disse, mãe, você está bem? E eu disse, a mãe está curada, Raquel. E ela disse, como assim? Eu falei, Jesus entrou dentro do carro, Raquel, e a mãe está curada, e eu vou chegar em casa, eu estou com fome. Eu falei, faz janta, porque hoje a mãe vai jantar, Jesus me curou, eu não tenho mais ansiedade, eu não tenho mais síndrome do pânico, Jesus veio aqui dentro do carro e me curou, e faz janta porque eu estou morta de fome, Raquel, cozinha uma panela de arroz, me perdoe, irmão, mas eu amo arroz, e eu disse, Raquel, cozinha uma panela de arroz, porque hoje eu quero jantar e eu quero comer arroz. Ah, que sensação maravilhosa, irmãos. Que sensação gloriosa é a presença de Jesus. Daquele dia em diante, nunca mais tive crise de ansiedade. Eu continuo fazendo acompanhamento médico, sim, continuo tratando. Continuo tratando essa Sara aqui que precisa ter saúde, continuo, sim. Não sou super-herói, não sou super mulher de Deus. Sou só uma mulher de Deus que tem um chamado. Mas sou totalmente dependente da misericórdia e da graça dele. Continuo fazendo acompanhamento com uma médica maravilhosa, uma psiquiatra cristã, psicóloga maravilhosa que tem cuidado de mim. Mas Jesus me curou daquele terror que eu vivi. E ele não só me curou, mas ele me deu a alegria de poder compartilhar esse testemunho por onde eu passo. E ele tem me dado a alegria de orar por muitas pessoas. Ele tem me dado a alegria de ver ele usar a minha vida para curar muitas vidas. Porque na área que você for curado,
é a área que Deus vai mais te usar para curar outras pessoas. Eu quero encerrar essa live nesta noite, deixando esta palavra de reflexão ao teu coração e te dizendo, mais uma vez, inverno não dura para sempre. Eu não sei qual é o inverno que você está passando, se é um inverno na sua vida emocional, se é um inverno na sua vida financeira, se é um inverno no seu relacionamento, no seu casamento, se é um inverno na sua vida pessoal, familiar, se é um inverno na sua saúde. Mas a palavra de Deus que eu quero te deixar nessa noite é que esse inverno não vai durar para sempre, aleluia. Esse inverno tem dia marcado para terminar lá na agenda de Deus. E você vai ouvir a voz do teu amado te chamar para fora deste inverno. E ele vai dizer, vem amada minha, formosa minha, vem para fora. Porque as chuvas já cessaram, o inverno já passou. Aparecem as flores na terra e o tempo de cantar chegou. Tcharamandarai. Você vai voltar a cantar sim. Esse inverno não vai durar para sempre não. Você vai voltar a cantar. Você vai voltar a sorrir como antes. Esse mal vai embora. Tudo que eu li, tudo que eu aprendi, que eu tinha esquecido, Jesus fez voltar tudo de novo para minha memória. Aliás, parece que com mais potencialidade. Tudo que eu vivi me serve de experiência até hoje, para me lembrar que eu sou só um vaso de barro, dependente da graça e da misericórdia dele. Mas que se esse vaso de barro estiver na mão dele, aleluia, poderá ser usado para que coisas grandes possam acontecer no meio do seu povo e da sua igreja. Eu quero orar com você agora. Eu quero orar com você que ficou aqui comigo, ouviu essa ministração. Eu quero orar com você que não ficou mudando de live, porque ouviu a voz de Deus falar contigo nessa noite. Eu quero orar por você que está atravessando um inverno na sua vida. E eu quero profetizar sobre a sua vida nessa noite, em nome de Jesus, que esse inverno está com os dias contados. A primavera está vindo aí, as flores vão voltar a se abrir, os passarinhos vão voltar a cantar na sua vida, o colorido vai voltar, a alegria vai voltar, o sol da justiça vai voltar a brilhar e você vai dar testemunho da fidelidade de Deus. Aonde você estiver agora, feche os teus olhos e ore comigo. Pai bendito, Pai amado, eu quero orar agora, Senhor, por este irmão, essa irmã que me assistiu até aqui, e que está orando comigo agora. Eu sei que tu és um Deus de perto, mas tu és um Deus de longe. Aonde esse teu filho está agora, essa tua filha, ora comigo agora, que eles sejam alcançados pela tua mão poderosa. Tchalamandarai. Que eles sejam alcançados pela tua mão de poder que me alcançou naquele dia. Como tu entrasse dentro do meu carro, Senhor, naquele dia de desespero da minha alma, entra agora aí no lar deste teu filho e desta tua filha. Socorre, Senhor, esse irmão, essa irmã que clama comigo agora. Socorre, Senhor, esta família que precisa de um agir da tua mão. Socorre o teu povo neste momento. Dá ordem, Senhor, para que estações sejam mudadas nesta noite, Senhor. Para que esse inverno termine na vida deste irmão, dessa irmã. Para que a primavera se instale novamente. Para que as flores voltem, os passarinhos voltem a cantar. A alegria retorne a este coração, a este lar, a esta família. Senhor, eu sei que eu vou ouvir testemunho, Senhor, eu vou receber testemunho de irmãos e de irmãs que foram alcançados por esta palavra que não é minha, mas é tua. E que pessoas haverão de ser curadas, Senhor. Aleluia. Eu oro declarando a cura sobre essa pessoa que está sofrendo com ansiedade, essa pessoa que está sofrendo com o transtorno do pânico, essa pessoa que está sofrendo com depressão, com doenças psicológicas, psicossomáticas. Eu oro declarando vida em abundância. Eu oro declarando a cura em nome de Jesus, do corpo, da alma e do espírito seja curado. Aí
você está agora, receba o toque de cura da mão do nosso Senhor Jesus Cristo. Que haja um milagre neste lar, que haja uma transformação nessa vida, e que o teu nome, única e exclusivamente o teu nome, Senhor, venha a ser glorificado para todo sempre. Em nome de Jesus eu oro, Pai. E te agradeço por este momento que pude passar com o teu povo aqui ministrando a tua palavra. Eu oro te agradecendo pela vida, pela saúde e pelo teu cuidado na minha vida, na minha casa, na minha família, Senhor. Eu oro agradecendo porque o Senhor sempre tem cuidado de nós. Muito obrigado pela tua provisão neste tempo tão difícil, Senhor. Mesmo não podendo estar cumprindo as agendas de pregação, mesmo não podendo estar pregando para os meus irmãos e as minhas irmãs nas suas igrejas, Senhor. Mas eu te agradeço por esse instrumento da internet, por esta live, Senhor, poder estar entrando no lar dos teus filhos e das tuas filhas, e eu poder estar compartilhando a tua palavra. Obrigado, Senhor. Obrigado por me escolher como instrumento. Obrigado, Senhor, por me usar como instrumento para falar da tua palavra a esses corações. Alcança-o cada um com a tua mão misericordiosa nessa noite e abençoa, no nome bendito de Jesus. Amém e amém, Senhor Jesus. Deus abençoe meus irmãos, minhas irmãs. Deus abençoe querida irmã Rita Godoy. Minha linda irmã Rita Godoy. Não foi possível lhe chamar aqui, mas eu sei que a senhora assistiu e compartilhou com certeza essa live, né, irmã Rita? Lá com as irmãs de Minas Gerais. Eu quero deixar aqui meu abraço, meu carinho a todos vocês que nos assistiram com amor nesta noite. Quero deixar um beijo no coração, irmã Rita. Deus abençoe a senhora, tá, minha linda? Transmita o meu amor a todas as irmãs da UFEPREM. E um dia o Senhor vai preparar uma oportunidade para nós estarmos pessoalmente aí ministrando a palavra do Senhor. Deus abençoe, povo de Deus. Ore por mim, que eu vou orar por vocês. Deus abençoe todos vocês. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus. Tenham uma noite de vitória, guardados e protegidos pela potente mão do Senhor. Que a bênção de Deus esteja sobre sua casa, sua família. E a gente volta a se encontrar por aqui a qualquer dia, a qualquer hora. Deus abençoe você, Deus abençoe sua casa. Beijo no coração, compartilhe essa live, vai ficar no meu Facebook. Só vou encerrar aqui, já vou compartilhar ela. E eu te convido a compartilhar ela com mais alguém que precisa ouvir este testemunho, que precisa ouvir essa palavra. Se você sabe de alguém que está enfrentando um inverno como este que eu enfrentei, compartilhe essa palavra, para que mais pessoas sejam alcançadas e sejam curadas pelo Senhor Jesus. Beijo no coração, nos siga aqui no Facebook, tem a página também Missionária Sara Pavese, e tem o Instagram também, Missionária Sara Pavese, e o nosso canal no YouTube com as pregações. Você pode procurar no YouTube Missionária Sara Pavese, você vai encontrar meu canal com muitas pregações para você ouvir e compartilhar a palavra de Deus. Deus abençoe, beijo no coração, fiquem com Deus e até a próxima, se Deus quiser.